Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira. Estamos conversando aqui com o consultor de marketing e comunicação digital, Marcelo Minotti. Eu começaria com uma provocação a você. Como que você, que é um especialista na área, identifica, explica e decompõe um viral? O viral, hoje, ele é algo que brota, ele surge. Se alguém virar para você e falar, eu vou fazer um viral, ele está mentindo. Está mentindo. O que você pode fazer é aumentar a possibilidade de um viral acontecer. Quer dizer, você diria que o que tem que acontecer, acontece? Você pode aumentar a chance de ele acontecer. Você usa as melhores práticas, que Vamos pegar o caso aqui da Luísa, foi para o Canadá. Como é que aqui foi uma coisa maluca, né? Revolucionou o país, convulsionou o país. Aquilo ali, você acha que ele foi para... Porque o pai da menina, ele era um homem mais da área, ele era comunicador. Teve algum preparo ou a coisa... Uma coisa surgiu. Ou a Luísa era bonitinha mesmo, o nome dela era atraente, algo assim? Ela nem viram as Luísa, na verdade, né? É verdade. A epidemia digital aconteceu sem verem a Luísa, sem ela falar nada. Né? Ela ainda estava no Canadá. Tudo é isso daí. Então, esse tipo de viral, ele surge de forma espontânea. Sim. É o viral espontâneo. Tem alguns virais que você usa os melhores. Você analisa essa coisa. Hoje já tem um banco de melhores práticas do que funciona e o que não funciona para se gerar um viral. Então, hoje você sabe o que você faz uma análise desse passado e você consegue aumentar a chance de um viral acontecer. Mas não é garantia que ele vai acontecer. Sim. Então, você usa... Quando você tem, tanto que hoje você pega muito as grandes empresas que tentam gerar viral, ela faz o viral, mas ela tem um esforço gigantesco de mídia paga para o viral acontecer. Enquanto que o viral puro é o viral que... É isso que acontece espontaneamente. Espontaneamente. Você fez um estímulo muito pequeno de mídia paga no começo. Então você pega grandes corporações multinacionais que lançam um videozinho engraçado para fazer um viral. Mas só que eles têm uma estrutura de mídia paga por trás gigantesca. Mídia paga no YouTube, mídia paga no Facebook, por aí vai. Mas é uma ferramenta que tem validade do ponto de vista... Tem, porque você atinge as pessoas. Desde que, como eu disse anteriormente, elas façam no final o que você espera que elas façam. Comprem seu produto. Assim, claro. Né? Não adianta só achar engraçadinho e legal. Né? Elas têm que ter algum... Ou no mínimo, recomendar para outra pessoa. Né? Bom, e quais são os caminhos para você tentar provocar um viral, produzir um viral? Tem macetes nisso aí? Tem alguns. O humor é um que a gente conversou, é algo um recurso, que estimula mais o viral acontecer. Normalmente um senso de oportunidade. Né? Sim. Você pegar um viral, várias instituições, durante esse caso da Luísa, embarcaram junto. Né? E criaram um efeito manada de viral ali em volta, né? Da Luísa. Então, humor, essa questão da taxa de oportunidade, você utilizar o espaço que você está tendo. Segundo, você utilizar N meios. Então, você usa o Twitter, utiliza o Facebook, utiliza vários canais digitais com pílulas, contando a historinha completa, que as pessoas se interessam por isso. E fazer um bom conteúdo focado no público que você quer. Então, essas são algumas boas práticas. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir gerar o viral. Agora, a associação Facebook e Twitter é bastante interessante, né? No sentido de obtenção de resultados. Sim, até porque eles têm modelos diferentes. Sim. Você pega o Facebook, ele é muito mais intimista. Sim. Ele é uma rede de amigos mesmo. O Facebook é uma rede de informação. Então, o relacionamento nesses espaços é diferente. Então, um alimenta o outro e produz um retroprocesso de tráfego de pessoas passando pelos dois canais. A gente percebe, inclusive, que há pessoas que se inibem diante do Facebook, exatamente por ser uma coisa bem pessoal, de compartilhamento, de você dividir espaços, trocar imagens, etc. Tem gente que foge disso, ou por inibição ou por algum temor qualquer. Então está explicado isso, esse aspecto de ser bem pessoal. É isso, né? Você pega, por exemplo, alguns tipos de conteúdo, quando você coloca na rede, você tem que entender muito bem o seu público. Porque, por exemplo, se for um conteúdo que a pessoa acha que era interessante ela passar para frente e que as pessoas vão olhar para ela, pô, essa é uma pessoa engraçada, essa é uma pessoa divertida,
porque tudo que você faz nesse ambiente digital, você prega uma etiqueta em você. Sou legal, sou divertido, sou inteligente, sou antenado. Qualquer movimento que você faz nesse ambiente. Então, um compartilhamento, um like, um curtir, a sua rede vê. Sim. Isso faz com que você construa a sua reputação digital, a sua imagem digital. Então, quando você faz algum conteúdo que você quer que seja propagado, você tem que pensar o seguinte: o que eu estou agregando aqui para que a pessoa que vai passar esse conteúdo para frente possa incorporar alguma mensagem que ela está passando para a sua rede. Sou interessante, sou inteligente, sou antenado. O que eu estou passando para frente? Então, é muito importante essa cola. Sim. Porque às vezes a pessoa, não vou curtir isso aqui porque eu não quero que as pessoas que vão ver estão na minha rede, vejam que o conteúdo, que eu gosto desse tipo de coisa. É muita imagem que a pessoa quer passar para fora, né? Marcelo. Como você falou, as grandes empresas, elas, né, usam todos esses meios e aí elas têm recursos, elas têm pessoal para isso. Como fazer isso para as micro e pequenas empresas? Essa gestão de conteúdo para quem não tem tanto recurso, para quem tem 1, 2 pessoas ali cuidando. Assim. Quando você trabalha com meio digital para pequenas empresas, você tem que focar muito na qualidade mesmo. A quantidade você não vai ter porque você é uma pequena empresa ainda. E aí, você primeiro mapear quem são os influenciadores do seu público-alvo. Né? Às vezes são blogueiros, às vezes são moderadores de comunidade, twitteiros, por aí vai. Normalmente é uma minoria, né? Então, você identificou. Se você sabe já quem são, você já sabe mais ou menos o tipo de conteúdo que eles produzem. Então você pode começar um processo de relacionamento com eles. Você pode oferecer alguma coisa em troca para eles, pode proporcionar algum tipo de degustação de algum serviço que você oferece ou do produto que você oferece. E aí esses influenciadores podem criar uma propagação junto aos seus públicos. E isso faz com que a pequena empresa ganhe uma mídia espontânea que ela não teria capacidade de comprar, porque ela está trabalhando num processo de RP digital. E o inverso, no caso, assim, é fazer com que eu já tenha uma clientela, já tenho o meu público, como é que eu faço para levar ele para a minha rede, né? Porque as pessoas também é um desafio, né? Porque quem já está lá é fácil. Agora o pessoal fala, meu cliente é mais velho, ele não usa essa tecnologia, isso também gera resistência do próprio empresário em aderir, né, às redes. Como é que a gente estimula aquele ambiente real mesmo? Não? Eu acho que existe um mito. Né? Existe essa questão, o pessoal mais velho não acessa as redes sociais, acessa. A gente vê. Eu tenho exemplos contundentes de pessoas mais velhas jogando no Facebook, interagindo o tempo todo. Então isso daí já é um mito. Hoje, a quantidade de pessoas conectadas, hoje 98% das pessoas conectadas no Brasil usam algum tipo de rede social. Todo mundo. Né? Nem que seja uma mais simples, mas estão lá no ambiente social. Dentro desse conceito, e você precisa conectar com essas pessoas e trazer, você já tem lá um público. Né? Você precisa trazer, primeiro que elas saibam que existe esse espaço digital. É você parar de pensar só como comunicação. Porque quando você pensa só como comunicação, você pensa daquela forma tradicional. Você pensa, eu tenho que anunciar determinado produto para esse público. Como você vai chamar essas pessoas para cá? Esse não é o melhor caminho, porque isso daí é um processo tradicional, da mídia tradicional. Na verdade, você tem que usar ele como um ambiente de relacionamento. Então, você criar, tirando a cabeça só de comunicação, integrar todo o processo da sua empresa às redes sociais. Então, prestar serviços. Cria um saque para tirar dúvidas, fazer suporte, para dar dicas de utilização do seu serviço, do seu produto. Dê informação gratuita através desses meios. Isso vai atrair esses usuários para esse ambiente. Por quê? Porque eles vão ter algum tipo de interesse e algum tipo de conteúdo que realmente vai agregar para eles. Anúncio, eles já estão saturados. Eles não querem ver anúncios naquele espaço. Eles não irão mesmo. Mas para outras coisas, um jogo, um simulador de alguma coisa, por exemplo, você tem uma financeira ou alguma coisa nesse sentido, vou fazer uma simulação de empréstimo aqui. As possibilidades são inúmeras. Marcelo, né? E a gente fala muito de conteúdo, dentro do Brasil, mas a gente está vendo que vão vir grandes eventos como a Copa do Mundo, que você inclusive participou do processo nas redes digitais da Copa do Mundo, e as Olimpíadas também, né? Então, eu queria que você avaliasse como é que está essa produção de conteúdo para o estrangeiro que está vindo para o Brasil. A gente tem uma preocupação, você consegue visualizar essa preocupação das empresas em produzir conteúdo para fora? Hoje, eu tenho percebido que existe um déficit gigantesco. Né? As organizações, as empresas, principalmente as pequenas, elas não estão preparadas, principalmente no ambiente digital, para atuar
junto a esses públicos de fora. E não tem jeito. Aonde público de fora procura informação? Na internet. Né? Um restaurante, por exemplo. Um restaurante, a pessoa nunca vai descobrir que você existe, um alemão, por exemplo, se você não tiver um espaço no TripAdvisor. Eles usam o TripAdvisor para verificar hotel, verificar os melhores restaurantes. Se você não tem uma estratégia para gerar recomendação positiva dentro do TripAdvisor e ganhar umas estrelinhas lá de pessoas que gostaram de comer no seu restaurante, ele vai ser invisível para o público estrangeiro. Totalmente invisível. E isso vale para todos os negócios que são comércio de rua, o varejo. Então, se não existe essa preocupação agora, as pessoas, não adianta você se preparar, vou aprender idiomas, vou melhorar meus equipamentos, vou melhorar meus serviços, se as pessoas não souberem que você existe. Elas têm que chegar a você. E só vão chegar se você se inserir nesses espaços de colaboração onde as pessoas avaliam serviços, que é onde os estrangeiros buscam informação. Nós poderíamos concluir que o Brasil ainda está um pouco atrasado em relação ao ambiente que predomina hoje no mundo. Nós temos que avançar em quê? Eu acho que o empresariado brasileiro ainda tem muito receio de atuar no ambiente digital. Né? Porque eles veem, o que aparece... E é muito cultural isso. É muito cultural, é muito cultural. Então, sempre funcionou, por que eu vou fazer uma coisa diferente aqui? Mas só se ele não se mexer agora, daqui 5 anos, 10 anos, pode ser que não tenha mais espaço para ele. Eu estou levantando esse ponto aqui exatamente pela proximidade desses grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas, Copa do Mundo já no ano que vem. Né? Quer dizer, de repente o país pode ser impactado negativamente pelo mau uso desses recursos que nós temos. Já tem a Copa das Confederações esse ano. Mas também e o papel do Existe governo? uma grande possibilidade, se os empresários não se prepararem. Mas e o papel do governo? Como você participou das estratégias do governo federal para a Copa do Mundo, nesse ambiente digital, qual que vai ser a preocupação do governo nesse sentido? Então, o governo tem feito algumas ações, né, principalmente informacional. Né? Tem o Pronatec, que está treinando um monte de empresários e as suas equipes e tudo mais. Mas o problema aí não é esse. O problema é de estratégia de comunicação digital. A estratégia de comunicação digital do governo está funcionando. Mas só que ela não consegue falar que o seu restaurante naquela rua X vende tal coisa e tem um ótimo serviço. Nesse ponto, a gente tem que deixar de ser um pouco paternalista. Esperar que o governo faça as coisas para a gente. O empresário tem que entrar na rede. Ele tem que absorver essa responsabilidade para ele e se preparar. Não tem jeito, não tem alternativa. Isso daí nunca vai vir do governo, esse tipo de coisa. Então é o momento de eles se adaptarem, se prepararem, conhecer o meio e poder colher os benefícios. Porque quem não se preparar, não é que só não vai colher os benefícios, vai ser eliminado do plano da concorrência nos próximos anos. A partir de que momento, Marcelo, você acha que o empresário tem que focar isso efetivamente? Colocar na sua rotina de ação. Por exemplo, quem está totalmente atrasado hoje, tem tempo, recupera isso em quanto tempo, cria essa cultura dentro da empresa em quanto tempo, tem um tempo para isso? E o aprendizado, normalmente, é o quanto tempo você se dedica, né? Mas, principalmente em redes sociais, quanto antes, melhor. Sim. Porque não adianta você criar a presença das redes sociais 15 dias antes da Copa. Tem uma maturação. Tem uma maturação. Principalmente nesses espaços de recomendação, você precisa de um período para as pessoas fazerem recomendação. Por exemplo, redes que os estrangeiros usam muito. TripAdvisor, Booking.com, Foursquare, tudo isso que pode acessar o celular e tem características de geolocalização. Então você pega, por exemplo, você entra em Nova York hoje, todo restaurante tem um selinho do Foursquare. Se você fizer um check-in aqui, você ganha um cafezinho. Se você deixar um comentário, você ganha 20% de desconto no prato. Hoje eu vejo uma minoria de estabelecimentos comerciais e de empresários locais no Brasil fazendo esse tipo de iniciativa. E isso gera recomendação. Isso vai ajudar muito quando os estrangeiros chegarem e procurarem no ambiente digital onde eles vão se hospedar, onde eles vão comer, onde eles vão se divertir. Ok, Marcelo Minuti, consultor de marketing e comunicação digital. Eu diria, a minha conclusão foi aqui, que não foi propriamente uma entrevista, foi uma aula e agradeço pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado a participação da Janaína Gomes, Rodrigo Viana, o Renan Rigo e a Vanessa de Almeida. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.